Cheguei ao paraíso real pouco antes do entardecer. As ruas eram largas, alinhadas com árvores altas, que filtravam a luz do sol poente, mas mesmo assim, cada sombra parecia perfeita demais, calculada demais. Os carros brilhavam como se tivessem saído de uma vitrine, nenhum arranhão, nenhum detalhe fora do lugar. Seguranças se espalhavam pelas calçadas e portões, discretos, mas com olhares que me faziam sentir uma presença constante, invisível, mas esmagadora. Cada passo meu ecoava na consciência. Eu não pertencia àquele mundo, e isso me lembrava a cada respiração. Enquanto caminhava pelo jardim da mansão, sentia um peso no peito. Aqueles jardins podiam até ser lindos, com flores que jamais cheguei a cheirar, mas para mim, tudo aquilo gritava desigualdade. Eles tinham riqueza, poder, liberdade. Os filhos deles tinham brinquedos, atenção, segurança, e eu, sempre lutando por cada centavo, por cada refeição, por um respiro. Mas aquela noite prometia algo maior. Dinheiro suficiente para, pelo menos por um tempo, respirar sem sufocar, para dar à minha mãe algum alívio. Um alívio que talvez eu nem merecesse. Fui recebida por Eduardo e Helena Vasconcelos na porta principal. Seus sorrisos eram ensaiados, medidos. Ele alto, elegante, pele bronzeada pelo sol. O tipo de homem que inspira confiança à primeira vista. Mas havia algo nos olhos dele, um cálculo frio. Ela, magra e impecável, cabelos perfeitos, olhos que me atravessavam, lendo cada gesto, cada hesitação. A rotina das crianças foi explicada com uma naturalidade que me fez tremer por dentro. Detalhes sobre minha experiência anterior. Elogios frios e precisos. Claro que eles sabiam. Cada falha minha seria observada. Cada passo em falso, punido. E as crianças? Elas eram peças nesse tabuleiro perfeito. Conheci Lucas e Clara. Lucas mal levantou os olhos para mim. Seus gestos eram contidos, tensos, como se cada músculo dele estivesse ciente de que algo poderia dar errado. Clara, por outro lado, parecia impossível de prender, uma explosão de energia que não cabia no corpo pequeno que tinha. Perguntas sem fim, risos que ecoavam pelo corredor. Eu respondia com doçura, com sorrisos e brincadeiras, mas por dentro sentia uma raiva silenciosa. Esses mimados não sabiam o que era lutar. Nunca teriam noção do quanto é difícil simplesmente existir sem riqueza. A mansão era absurda. Salas enormes, corredores que pareciam se estender até o infinito, quadros antigos emoldurados em ouro, tapetes que absorviam cada som. As luzes acendiam sozinhas quando eu passava, como se a casa respirasse comigo. Mas havia algo errado naquele silêncio. Tudo limpo, perfeito, sem vestígios de bagunça, como se cada canto fosse vigiado, ordenado. Casas de verdade, com crianças de verdade, respiram caos. Aqui, cada detalhe parecia preso, encaixado, morto. Senti um arrepio. A casa não era apenas perfeita, ela era vigilante. Enquanto caminhava pelo corredor principal, cada textura sob meus pés me lembrava que eu estava sozinha, mesmo rodeada de luxo. Cada porta parecia me observar. Cada sombra se alongava em direção aos meus passos. Devia me sentir segura, afinal, estava ali para trabalhar, ganhar dinheiro. Mas o silêncio esmagava. Ele era espesso, quase palpável. Eu podia sentir meu coração batendo rápido, cada batida ecoando nas paredes altas, nos corredores intermináveis, penetrando meus pensamentos, lembrando-me de que ali eu não tinha proteção. Quando os pais finalmente saíram, o portão eletrônico se fechou com um clique seco, preciso, mecânico. O som ecoou pelo corredor longo, cortando qualquer sensação de liberdade que eu pudesse ter sentido.
O silêncio que caiu sobre a mansão era absoluto, quase doentio. Sentei-me na sala de estar, ainda observando os corredores e a luz que entrava pelas janelas enormes. Tudo estava limpo, quieto, perfeito demais. E eu, uma intrusa, sentia que cada móvel, cada quadro, cada detalhe estava silenciosamente me julgando, me avaliando. E ali, naquele instante, percebi algo que me gelou. Mesmo com as crianças, com os risos e sussurros abafados ao fundo, eu estava completamente só. E a solidão nunca pareceu tão pesada quanto no paraíso real. A casa parecia mais viva à noite. Cada clique, cada estalo das paredes, cada ruído distante soava como um sussurro dentro da minha cabeça. Eu tentava ignorar, seguir a rotina como qualquer outra noite de trabalho. Preparei o jantar das crianças. A cozinha era um exagero. Bancadas de mármore, panelas brilhando, uma geladeira que parecia mais inteligente do que eu. Enquanto servia o macarrão, me peguei olhando os talheres. Prateados, pesados, frios. Cada um deles devia custar mais do que eu ganharia em uma semana. O luxo me incomodava, não por inveja, mas porque me fazia lembrar o quanto eu estava distante daquele tipo de vida. Lucas comeu em silêncio, olhando fixamente para o prato. Clara, como sempre, falava demais. Perguntava sobre o colégio, sobre meninos, sobre a minha mãe. Eu respondia com cuidado, tentando não deixar transparecer a irritação, mas por dentro pensava: essas crianças não sabem o que é o mundo lá fora. Vivem num aquário de vidro e acham que estão seguras. Depois do jantar, fomos para a sala de cinema. As luzes se apagaram devagar, e a tela acendeu como um enorme olho branco. Clara se jogou no sofá, rindo alto. Lucas se encostou ao meu lado, quieto. O som dos risos dela ecoava demais. Pareciam se multiplicar, como se houvesse mais alguém ali, rindo junto. Virei a cabeça várias vezes, olhando para o corredor vazio atrás de nós. Nada. Mas o riso não vinha só da sala. Quando o filme terminou, fui até o banheiro do corredor. A luz acendeu sozinha, fria, azulada, e foi ali que vi. A porta de um armário estava entreaberta. Só um palmo. Eu parei. Tive certeza de que algo se moveu lá dentro. Um reflexo, uma sombra. Algo. Segurei o ar por um segundo e abri devagar. Estava vazio. Perfeitamente vazio. Mas o cheiro de madeira velha e perfume doce me fez recuar um passo. Na hora de dormir, peguei o mesmo livro de contos que havia deixado na cabeceira. Sentei entre eles, lendo com voz baixa, como fazia sempre. Só que minha voz começou a falhar. Ficava fraca, longe. Eu me sentia sugada pela própria casa, como se o ar ficasse mais denso a cada palavra. As crianças adormeceram antes que eu terminasse, e pela primeira vez fiquei aliviada por isso. Saí do quarto e olhei o espelho do corredor. No reflexo, juro que vi uma figura atrás de mim. Alta, imóvel. Apenas uma mancha escura. Virei na hora. O corredor estava vazio. Mas a sensação ficou. Como se alguém respirasse perto demais. Tentei me acalmar. Fui tomar um banho. A água quente caiu sobre mim, mas não me relaxou. A sensação de estar sendo observada só aumentava. Em certo momento, me virei bruscamente. A porta do banheiro estava entreaberta, e por um instante, achei ver uma sombra se afastando no corredor. O coração disparou. Saí enrolada na toalha. Olhei em volta. Nada. Nenhum som. Nenhuma presença. De volta ao espelho, comecei a me enxugar devagar.
Meu rosto parecia pálido, mais do que o normal, e foi aí que minha mente se perdeu por alguns minutos. Pensei no meu pai, morto há 3 anos, e na minha mãe, afundada em dívidas, lutando para manter o aluguel e os remédios. Pensei em como eu sonhava em estudar, mas nunca dava. Sempre havia outra conta, outro problema, outro favor. Essa noite era só mais um trabalho, mais um peso. Foi quando o telefone tocou, um som seco, estridente, que cortou o ar como uma lâmina. Corri pelo corredor, o chão gelado sob meus pés. O som do toque preenchia a casa, forte, repetitivo, quase desesperado. Peguei o telefone e levei ao ouvido, mas ele parou. O silêncio foi instantâneo. Nem chiado, nem estática, nada. Só o som do meu próprio coração, rápido demais. Fiquei parada ali, sozinha, o fone ainda colado à orelha, como se esperasse uma voz. Mas o que encontrei foi apenas silêncio. Um silêncio que parecia esperar. Eu me sentei no sofá e deixei o corpo afundar no estofado macio. A casa respirava um silêncio limpo demais. O tipo de silêncio que parece fabricado. A televisão, ligada só para fazer companhia, enchia o ambiente com vozes distantes, pedaços de risadas que não pertenciam àquela noite. Pela primeira vez desde que cheguei, eu me senti confortável. O refrigerante gelado na mão, os pés descalços no tapete caro. Pensei que talvez fosse isso que significava viver bem. Não precisar se preocupar com o dia seguinte. Mas eu me preocupo. Sempre. Com o aluguel atrasado, com minha mãe, com o que vou comer amanhã. Fechei os olhos por um instante. O som da TV foi se tornando um ruído distante. O corpo cedeu, pesado. O cansaço do dia inteiro me puxava como areia movediça. Então, o telefone tocou. Aquele som agudo e antigo cortou o ar como uma lâmina. Demorei um segundo para entender o que era. Ninguém liga para uma casa assim tão tarde. Peguei o aparelho e levei ao ouvido. Você não vai subir para ver as crianças? A voz era masculina, calma, como se a pergunta fosse algo banal. Demorei um instante para responder, ainda sonolenta. Mas quando percebi o que ele tinha dito, ri. Ah, vai se ferrar, Lucas. Muito engraçado. Desliguei. Claro que era ele, ou algum dos outros. Eles adoravam me ligar quando eu estava trabalhando. Para ver se a madame não tinha te trancado no porão, diziam. Idiotas. Fiquei um tempo olhando pro telefone, como se ele fosse responder. Depois, voltei pro sofá. A TV agora parecia mais alta. O som das vozes vibrava nas paredes. Senti um incômodo leve, como se algo tivesse mudado de lugar na casa enquanto eu atendia. Balancei a cabeça, tentando afastar a sensação. Peguei o copo e caminhei até a cozinha. Cada passo ecoava. Mas havia algo estranho nesse eco. Era mais lento. Como se alguém andasse atrás de mim, com meio segundo de atraso. Parei. O som parou. Andei. O som voltou. Olhei em volta. O corredor estava vazio, as luzes automáticas piscando lentamente. É o tamanho da casa? Pensei. Essas mansões deformam até o som, mas o desconforto ficou ali, grudado na pele. Peguei outro copo. O refrigerante borbulhou. O vidro da janela refletia meu rosto. E por trás dele, por um instante, achei ter visto outra sombra. Pisquei. Sumiu.
Quando voltei para a sala, o telefone tocou de novo. Dessa vez, o som pareceu mais alto, mais perto. Olhei o relógio. 10 minutos tinham passado. Atendi sem pensar. Alô? Nada. Só respiração. Lenta, pesada, próxima demais. Lucas, para com essa merda. Já deu. Silêncio. Depois, um leve som de ar, como se alguém sorrisse do outro lado. Desliguei com força. O coração batia rápido, e pela primeira vez percebi um detalhe. O som não vinha do meu celular. Olhei para a mesa. Meu celular estava ali, intocado, a tela apagada. O telefone que tocava era o da casa. O telefone fixo. Como alguém teria o número? Eu não passei para ninguém. Meu estômago revirou. Fiquei parada, encarando o aparelho. Um estalo atrás de mim. Virei rápido. O quadro da parede tremia levemente, como se alguém tivesse acabado de tocá-lo. Me aproximei. O rosto pintado de uma mulher me observava. Ela tinha um olhar vazio, mas juro que vi algo se mover dentro da pintura. Um brilho, um reflexo, um olho que piscou. Não, murmurei. Você tá cansada. Só isso. Mas quando dei um passo para trás, o telefone tocou outra vez. O som me fez saltar. Corri até ele, o coração martelando na garganta. Quem é? Gritei. Quem tá fazendo isso? Silêncio. Depois, a mesma voz. Aquela calma irritante. Você não vai subir para ver as crianças? Meu corpo inteiro arrepiou. A respiração dele soava mais próxima, como se estivesse dentro da casa. Então ele sussurrou. Ou eu termino a história para elas? Por um segundo, não consegui me mover. O copo escorregou da minha mão. O líquido se espalhou pelo chão. O barulho pareceu distante. Apenas uma frase ficava ecoando dentro da minha cabeça. Ou eu termino a história para elas. Naquele segundo, eu soube. Não estava sozinha naquela casa. Eu congelei. A frase que ele disse ainda ecoava dentro da minha cabeça. Ou eu termino a história para elas. Por um segundo, eu não consegui respirar. A história? Como ele sabia que eu estava lendo uma história para as crianças? Ninguém podia saber disso. Ninguém. A sala parecia encolher ao meu redor. A televisão ainda estava ligada, mas o som tinha se tornado um zumbido distante, como se viesse de outro mundo. Senti o suor frio escorrer pela nuca. Então, ouvi um estalo vindo lá de cima. As crianças. Subi as escadas tão rápido que mal senti meus pés tocarem os degraus. A cada passo, o ar parecia mais denso, e o corredor mais comprido do que antes, como se a casa tivesse crescido durante a noite. Os retratos nas paredes me observavam. Eu juro que sentia seus olhos me seguindo. Empurrei a porta do quarto com força. As crianças despertaram assustadas. O menino se encolheu. A menina piscava, confusa. Por um momento, o alívio me fez quase rir. Eles estavam bem. Tudo estava... Mas não estava. Fechei a porta. Havia um silêncio. Aquele tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio demais. Como se houvesse alguém do outro lado, ouvindo, esperando. Está tudo bem? Menti. A voz falhando. Foi só o vento. Foi então que ouvi os passos. Lentos, pesados. No corredor. 1, 2, 3. Parei de respirar. Me aproximei da porta.
O som parou também. Senti algo do outro lado, quieto. E então, a maçaneta girou. Tranquei a porta rapidamente, o coração disparado. A maçaneta voltou a se mover, sacudida com força. As crianças começaram a gritar. Parem! Eu sussurrei. Não para elas, mas para aquilo. O metal vibrou mais uma vez. E depois, nada. Fiquei parada, escutando. O silêncio era pior. Eu não sabia se aquilo tinha ido embora ou se apenas estava ali, esperando. Precisei do celular. Olhei ao redor. Não estava comigo. Deixei na sala. Claro, tinha esquecido o maldito celular na sala. Me abaixei diante da menina. Ela tremia. Eu vou buscar o telefone. Tranque a porta assim que eu sair, entendeu? Cuide do seu irmão. Ela assentiu, os olhos marejados. Abri a porta com cuidado. Nada. O corredor escuro parecia respirar. As sombras se moviam devagar. Cada passo meu fazia o chão ranger alto demais, quase como um grito. Desci as escadas tentando não olhar para os cantos. A sala estava exatamente como antes, mas diferente. O tipo de diferença que não se vê, só se sente. O abajur ainda estava aceso. A luz era fraca, amarelada. Tremia. Peguei o celular no sofá. As mãos tremiam tanto que quase deixei cair. E então ouvi o som. Um estrondo, seco, vindo do andar de cima. As crianças? Corri. Nem pensei. Subi as escadas como se algo estivesse logo atrás de mim. E talvez estivesse. Quando cheguei ao corredor, a porta do quarto estava aberta. Meu corpo gelou. A luz do abajur do corredor piscava. Apagava. Voltava. Entrei. As camas estavam desfeitas. As cobertas caídas no chão. O ar tinha um cheiro estranho. Ferro, poeira e algo que eu não consegui nomear. Chamei os nomes deles. 1, 2, 3 vezes. Nada. Corri até a janela. Fechada. Trancada por dentro. Olhei debaixo da cama. Atrás da cortina. O armário. Nada. Só o livro. O mesmo que eu lia antes de colocá-los para dormir. Estava aberto no chão, virado para mim. A mesma página de antes. A história inacabada. Senti as pernas fraquejarem. Peguei o livro nas mãos. As letras pareciam borradas. Ou talvez fosse só o meu medo. Algo estava escrito ali, a lápis, na margem da página. Algo que eu não lembrava de ter escrito. Agora é a nossa vez de te contar uma história. As camas estavam vazias. Eu juro que olhei 2, 3 vezes, porque parte de mim acreditava que elas ainda estavam ali, escondidas sob o cobertor, rindo de algum jogo bobo. Mas não. O quarto estava frio demais, silencioso demais. Porra, saí correndo. O coração batia tão alto que abafava o som dos meus passos. Cada cômodo parecia me engolir um pouco mais. A cozinha, o corredor, o escritório, nada. Nenhum som, nenhuma risada. A casa parecia ter devorado tudo. Peguei o celular. Sem sinal. Subi na ponta dos pés, tentando alcançar a janela. Mas até o Wi-Fi parecia morto. Corri até o telefone fixo. Talvez algum vizinho, alguém. Mas o que veio do outro lado... foi um chiado, misturado com risadas baixas, abafadas, como se alguém cochichasse dentro da linha. Desliguei. As mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o fio. Fui até o painel de segurança. As luzes, todas vermelhas. O visor piscava erro em letras gordas e repetitivas. Nenhuma câmera respondia. Nenhum botão fazia som. Como se a casa tivesse decidido se desconectar do mundo. Então, o silêncio. Pesado. Denso.
A mansão parecia ter prendido a respiração, e eu também. O relógio da sala parou, o vento desapareceu, e até o barulho do meu coração pareceu recuar. Foi quando ouvi um som vindo do porão, metálico, lento, correntes sendo arrastadas no concreto. Fiquei parada por um instante, a respiração travada, como se o menor movimento pudesse denunciar minha presença. Mas o som continuava, se arrastando, se aproximando, como se estivesse escalando o chão, vindo até mim. Eu sei que tem alguém aqui dentro. Não sei quem, mas sei que não estou sozinha. O som das correntes se arrastando parou. Do nada. Como se alguém tivesse percebido que eu estava ouvindo. O silêncio que ficou depois não parecia normal. Era um silêncio pesado, espesso. Como se a casa estivesse segurando o ar dentro dela. Meu corpo se moveu antes de eu pensar. Corri para a porta principal, a de ferro escuro, com aquele visor inteligente que reconhece o rosto dos donos. Apertei a trava, empurrei, puxei, nada. Trancada. Muito trancada. Puta que pariu! Ricos são os grandes filhos da puta. Tudo nessa casa depende de botão, de digital, de leitor de retina. Era para ser seguro, mas agora era só mais uma prisão. Fui até a janela da sala, a maior de todas. A que dá para a rua iluminada, para fora, para a vida. Quando tentei abrir, ouvi um clique eletrônico. O visor piscou. Acesso restrito. Restrito pra quem, desgraça? Eu tô presa aqui dentro. Abri gavetas. Procurei algo para quebrar vidro. Mas cada janela estava lacrada, como se fossem feitas para resistir a furacões, explosões, o que fosse. Nada ali era normal. Foi então que lembrei da IA. Claro, a casa tem uma assistente. Uma maldita assistente. Deve ter algum comando de emergência. Toquei o painel de voz na parede. A assistente? Minha voz saiu trêmula. Preciso de ajuda. Tem alguém na casa. Eu preciso sair. Destrava as portas. Agora. A luz do painel acendeu. Suave. Quase gentil. A voz respondeu. Camila, você está assustada? A voz era doce. Doce demais. Sim, abre a porta, por favor. Ela repetiu como uma criança aprendendo uma palavra nova. Por favor? E riu. Uma risadinha baixa, metálica, distorcida. Eu senti o estômago afundar. O que foi isso? Quem tá mexendo nesse sistema? Responde. O painel piscou. Uma frase apareceu, como um sussurro escrito. Você não deveria ter saído do quarto. Senti minha pele gelar. Onde estão as crianças? Tem alguém na casa? A assistente respondeu com calma, como se estivesse lendo uma história para dormir. Sim, Camila, eu sei. Tem alguém na casa. Eu apertei contra o painel, desesperada. Quem? Quem tá aqui? Houve um silêncio. E então, muito baixinho. Você. Mas que porra! Essa assistente tá com defeito. Tenho que me defender de alguma forma. Corro para a cozinha, o coração batendo no pescoço. Preciso de uma arma. Qualquer coisa. Isso já passou de estranho. Está perigoso demais. A cozinha está completamente acesa, fria, organizada e errada. Algumas gavetas estão abertas, como bocas escancaradas. Talheres faltando, facas grandes, longas. Eu não mexi nisso. Ninguém mexeu. Ou alguém mexeu. Um arrepio percorre minha espinha, como se dedos invisíveis subissem por ela. Cadê os talheres? Cadê... Sussurro para mim mesma,
porque falar alto parece perigoso demais. Antes que eu consiga escolher qualquer coisa que sirva como arma. Um grito rasga o silêncio. Fino, estridente. De cima. As crianças. Saio correndo, quase escorregando na escada polida demais. Cara demais. Silenciosa demais. Cada degrau ecoa como se a casa estivesse ouvindo. Ei, quem tá aí? Grito, mas minha voz parece engolida pelas paredes. Chego ao corredor do segundo andar. A porta do quarto das crianças está aberta, balançando milimetricamente, como se alguém tivesse acabado de passar por ela. Ali, caída no chão, está a menina. Pequenina, pálida, torta como uma boneca abandonada. Meu Deus! Meu Deus! Ajoelho ao lado dela. Ei, princesa, olha pra mim. Você me escuta? Nada. Ela está inconsciente. O corpo mole, pesado. Pego-a no colo, leve demais, quente demais, e a levo até o quarto, colocando-a na cama com cuidado. Tento acordá-la, sacudindo de leve os ombros. Ei, por favor, acorda. Fala comigo. Silêncio. O único som é o ar-condicionado ligando sozinho. Um sopro frio que me faz perceber. A casa está viva e está prestando atenção em tudo. Sistema, chamar emergência. Ordeno, a voz trêmula. A voz da IA responde, suave demais. Você está segura? Que porra significa isso? Berro. Segurança é prioridade. Portas trancadas. O quarto parece menor. O ar mais pesado. E eu percebo, finalmente, não é só a noite que está contra mim, a casa também está. Desço correndo as escadas, cada passo ecoando mais do que deveria. Eu ouvi. Eu tenho certeza que ouvi. Um gemido suave, quase um choramingo, vindo do andar de baixo. Meu corpo age antes do pensamento. Meu coração dispara. Meu estômago vira. Eu corro, sem olhar para trás, sem pensar em nada. Chego à sala. Nada. Nenhuma sombra, nenhum movimento. Só o silêncio, pesado, sufocante, me observando. Menino? Minha voz falha. Você tá aí? Nada. O menino ainda está desaparecido. Essa mansão fria parece engolir tudo. Sons, passos, crianças. Respiro fundo, tentando me manter firme. E então eu ouço sussurros. Risinhos infantis. Pequenos. Agudos. Correndo pelas paredes, pelos cantos, pelas frestas. E eles não vêm do menino. Eu reconheço aquela risadinha, aquela respiração curta, aquele ritmo. É da menina, a que está inconsciente lá em cima. Não, não pode ser. Sussurro, mas já estou em movimento. Corro pela casa como uma louca, abrindo portas, acendendo luzes, tentando seguir os risinhos que se multiplicam, se afastam, se aproximam, como se a casa inteira estivesse rindo de mim. Para com isso, grito, mas minha voz é devorada pelo ar sintético dessa mansão de ricos. Viro o corredor para o lado direito, e antes que eu entenda o que está acontecendo, algo me acerta. Firme, frio, um impacto seco na minha nuca. Meu corpo cai violentamente no chão. A visão gira, distorce, se quebra em luzes. Uma dor lancinante explode atrás da minha cabeça, como se alguém estivesse abrindo minha pele com as mãos. Tento respirar, tento me mexer, tento qualquer coisa. Mas tudo escapa. Acordo zonza, com a cara colada no chão frio. A primeira coisa que sinto é o silêncio. Um silêncio espesso, pesado, quase sólido.
Tento lembrar. O que aconteceu? Quem me bateu? Minha cabeça pulsa como se tivesse um coração próprio. Levo a mão tremendo até a nuca. Molhado. Pegajoso. Quando vejo meus dedos, o sangue parece ainda mais escuro sob a luz fraca da sala. Droga! Sussurro. Quem está brincando comigo? Um ladrão? Não. Ladrão não bateria na babá. Pegaria o que quisesse e sairia. E se fosse um inimigo dos donos? Um louco? Não sei. Tudo é confuso. Minha visão oscila, mas eu me obrigo a levantar, apoiando a mão na parede, como uma velha mancando pela própria casa. A sala parece exatamente igual, exceto por um detalhe. Um brinquedo no meio do tapete. Um carrinho azul. Eu lembro perfeitamente de tê-lo guardado no baú do quarto das crianças. Meu estômago afunda. Lucas! Clara! Subo as escadas devagar, cada degrau balançando sob meus pés cambaleantes. Minha respiração sai curta, nervosa. O corredor do segundo andar parece maior do que antes, comprido demais, como se a casa tivesse se estendido enquanto eu estava apagada. Chego ao quarto das crianças. Vazio. As cobertas reviradas. Um travesseiro no chão. O quarto inteiro quieto como um retrato morto. Não, não, não! Minha voz quebra. Cadê vocês? A primeira coisa que penso é no quarto dos pais. Talvez tenham ido para lá. Se eu fosse uma criança assustada, eu iria para o quarto da minha mãe. Se fosse possível, eu iria agora. Sigo para o quarto principal, tento correr, tropeçando nos próprios pés, passando por sala de jogos, escritório, banheiro, esse labirinto de casa que parece rir de mim enquanto me perco nele. Chego ao quarto principal. Lucas? Clara? Minha voz já está rouca, desesperada. Nada. Abro o armário. Roupas caras, tecidos que eu nunca teria dinheiro para encostar. Joias brilhando feito olhos de bicho no escuro. Mas tem algo lá no fundo. Uma fresta de luz, estreita, como se o armário respirasse. Me aproximo. A madeira do fundo tem uma linha fina, uma divisão, como se fosse móvel. Coloco os dedos na borda e puxo com força. Depois de algumas tentativas, o painel cede. E atrás dele, um quarto. Um quarto escondido. Frio. Pequeno. E cheio de telas. Telas que mostram cada cômodo da casa em tempo real. Eu sinto o estômago virar gelo. Eu estava sendo vigiada. O tempo todo. Chego mais perto. Meus olhos passam pelas imagens rápidas. Cozinha, corredor, sala, escada, até parar numa delas. O menino. Lucas. Ele está parado no canto de um cômodo que eu não reconheço de imediato. Mas o pior não é isso. Ele não está sozinho. Uma sombra adulta paira atrás dele. A silhueta de alguém curvado, imóvel, como se estivesse esperando por mim. Meu coração dispara. Onde ele tá? Onde? Dou um passo para trás, pronta para correr até encontrar o menino. Mas o ar se mexe atrás de mim. Como um sopro, algo brilha. Eu só vejo o reflexo metálico por um segundo. Meu corpo reage antes da minha mente. Dobro o tronco pro lado, e a lâmina passa tão perto que sinto o vento cortar meu cabelo. Grito. Me viro e encontro a figura. Estatura média. Roupas pretas. Máscara lisa, sem expressão. Luvas escuras segurando uma faca grande, como as que eu acabara de procurar na cozinha. Ele avança sem hesitação. Acerto o braço dele. Ele grunhe, cambaleia, mas volta firme, rápido. Ele me corta o antebraço de raspão. A ardência sobe como fogo. Eu chuto o joelho dele. Ele dobra por um segundo. O suficiente. Corro. Saio do quarto escondido. Bato o painel. Tranco a porta do armário com o que tiver pela frente.
Disparando pelo corredor, quase caio nas escadas. Agora eu sei. Eu não estou sozinha na casa. Não são só as crianças. Não é um ladrão. Não é um acidente. Tem alguém aqui dentro. Alguém que me atacou. Alguém que estava vigiando tudo. Alguém que quer que eu continue viva só até o momento em que eles decidirem o contrário. E pior, tem pelo menos 2 pessoas comigo aqui dentro. E isso é foda. E eu tô presa. Desci correndo as escadas, tropeçando nos próprios pés, o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Puta que pariu! O que tá acontecendo nessa casa? Eu repetia isso na minha cabeça como um mantra inútil. Olhava para trás a cada 2 segundos, certa de que alguém ia surgir do escuro atrás de mim. Nada. Só sombra. Só silêncio. Silêncio demais. Quando alcancei o primeiro andar, fui direto para a porta principal. Puxei, empurrei, chutei. Nada. Trancada. Blindada. Essa casa é uma desgraça. Uma prisão mascarada de luxo. Foi então que lembrei. As correntes. O barulho das correntes arrastando vindo lá de baixo. Engoli seco. O porão. Não fazia sentido nenhum ir até lá. Só alguém muito burro faria isso. Ou alguém desesperado. E eu estava desesperada. Talvez eu encontrasse uma saída pelos fundos, alguma passagem, algo. Ou encontrasse as crianças. Ou encontrasse os filhos da puta que estavam fazendo isso com a gente. Pelos deuses, que as crianças estivessem bem. Saí andando pela casa como uma lunática. Abrindo portas, empurrando móveis, batendo ombros na parede. Tudo no escuro. Cada passo ecoava como se alguém estivesse me seguindo. E na verdade estava. Eu sentia aquela sensação de ser observada, respirada, medida. A casa inteira parecia ter olhos. Demorei alguns minutos longos demais. Mas enfim, encontrei a porta do porão. A maçaneta gelada. A madeira rangendo, a escuridão carregada de poeira, descendo pela minha garganta com gosto de metal. Isso aqui não era um porão normal. Cada degrau parecia mais fundo que o anterior, como se eu estivesse descendo para fora da realidade. Cheguei lá embaixo, sem janela, sem luz natural, só o som abafado da minha respiração tremendo. Foi aí que vi a porta perto da máquina de lavar. Uma porta antiga, pintada de branco, mas com marcas de sujeira na borda, como se mãos tivessem tentado abrir dali, por dentro. Meu estômago virou gelo. Abri. E meu sangue gelou instantaneamente. O ar ali dentro cheirava a mofo, ferrugem e outra coisa. Uma coisa que eu não queria reconhecer. Um horror úmido que grudava na pele. As paredes... Meu Deus... As paredes estavam cobertas de fotografias de mulheres jovens. Algumas sorrindo, outras machucadas. Todas parecidas comigo. Em outra parede, correntes presas ao cimento, com argolas grossas na ponta. Manchas escuras no chão que eu sabia muito bem o que eram, mesmo sem querer saber. Meu corpo travou, só por um instante. Mas travou, porque naquele instante... eu entendi que eu não era só uma babá perdida numa casa estranha. Não, eu era mais um número, mais uma fotografia pendurada na parede. Forcei meu corpo a andar. Revirei caixas, roupas de outras mulheres, roupas rasgadas, sujas, algumas com marcas de unha ou de faca. Meu Deus, no que eu me meti? Fui até a porta para sair dali. Eu precisava sair dali. Mas então ouvi. Uma voz feminina ecoou do outro lado da porta, suave, calma, como se estivesse chamando alguém para o jantar. Amor,
Vamos acabar logo com isso. Meu corpo inteiro endureceu. Era um casal. E eles estavam felizes com isso. Eu finalmente entendi. Filha da putagem. Tudo faz sentido agora. Os pais, as crianças, cada detalhe sutil que eu ignorei. Que desgraçados, psicopatas. E eu, sozinha dentro da casa deles. Eles sabem que estou aqui? Talvez ainda não. Talvez sim. Eles sussurram entre si, palavras que não alcançam meus ouvidos. Procuro alguma coisa, qualquer merda que sirva para me defender, mas o porão inteiro parece ter sido planejado para me deixar indefesa. Nada. Nem um bastão, nem um ferro velho. Nada. O silêncio se instala. Eles param de falar. Seguro a respiração. Ouço os passos lentos, calculados. Os dois caminhando como se saboreassem o momento. Então, uma voz infantil rompe o ar. Mamãe! Os passos cessam. Meu corpo reage antes de eu pensar. Abro a porta do porão com violência. Os dois viram o rosto na minha direção, mas eu já estou correndo. Subo as escadas, sentindo meu coração bater no pescoço. A menina está na porta que leva à parte térrea da casa. Seguro o pulso dela e puxo com força. Vem comigo, anda! As pernas dela são curtas. Eu diminuo a velocidade, mas não solto. Não posso deixar essa criança aqui com esses pais de merda. Tento janelas, portas, trancas, grades, tudo fechado, selado como uma armadilha de luxo. As vozes ecoam pela casa, carregadas de uma calma aterrorizante. Ela já sabe demais. Ela tem que morrer. A mansão se transforma num labirinto de corredores intermináveis. Corro puxando a menina enquanto eles surgem e desaparecem atrás de portas. Sempre perto, mas nunca ao alcance. Não era uma perseguição. Era um jogo. Eles queriam me ver tremer. Queriam aproveitar cada segundo do terror que me causavam. Estou tão presa no pânico que demoro a perceber. A menina começa a urrar e se debater. Me solta! Me solta, sua vaca! O choque é tão grande que eu a solto sem querer. Ela foge na direção contrária, tropeçando nos próprios pés. Tento ir atrás, mas o medo me leva a outro caminho. Acabo entrando em um quarto que eu ainda não tinha visto. É amplo, limpo demais, quase vazio. Só um objeto decorativo sobre uma cômoda. Pesado. Frio. Peguei. Não sei nem o que é. Só sei que pode servir como arma. Me escondo dentro do armário. O silêncio é absoluto. Meus ouvidos ecoam com o som da minha própria respiração. Minutos passam, ou talvez segundos que se esticaram de tanto medo. A porta do quarto se abre. Passos leves, arrastados. Uma aproximação lenta. Um predador. O silêncio depois disso é pior. Eu me encolho. Sinto o suor escorrer pela nuca. De repente, um golpe metálico perfura a porta do armário, abrindo um rasgo de luz bem acima da minha cabeça. Eu me mordo para não gritar. Outro golpe vem, mais forte, e corta meu ombro de raspão. A lâmina fica presa por um instante. É o que eu preciso. Eu empurro a porta com toda a força que tenho. Do outro lado, alguém cai para trás. Saio do armário trêmula, segurando o objeto como se fosse parte da minha mão. A pessoa está caída no chão, desacordada ou atordoada, a faca ainda presa na madeira. Sem pensar, sem sentir, eu levanto o objeto e desço com ele contra a cabeça da figura caída. O som é surdo. O mundo inteiro some. Corro de novo pelos corredores, com um novo objeto na mão,
como se estivesse colado à minha pele. Sinto algo quente escorrendo pelo meu rosto. Sangue? Eu sei que é. Mas meu corpo continua se movendo sozinho. A única coisa que existe na minha cabeça é um pensamento repetido, martelado, quase um pedido de desculpas para mim mesma. Caralho. Eu não tive escolha. Eu tive que fazer. Corro para o andar de baixo. Essa merda de casa não me deixa sair. Os telefones estão mortos. As trancas não cedem. As portas não obedecem. E a IA, essa vagabunda eletrônica, não responde a nada que eu digo. Fria, cega, surda para mim. Não existe ajuda aqui. Aperto a faca com força, sentindo o metal frio contra a palma suada. Meus dedos doem, mas não solto. Não posso soltar. Ele pode aparecer a qualquer momento. O pai. Em qualquer corredor. Em qualquer sombra. Respiro curto. Escuto demais. A casa inteira parece à espera, como se estivesse segurando o fôlego junto comigo. Sigo até a porta principal. O painel brilha quando encosto os dedos, como se estivesse viva. Tento de novo. Peço ajuda. Imploro. A resposta vem neutra, mecânica. Não posso ajudar. Preciso da senha. Que caralho. Tudo o que eu peço é recusado. Cada tentativa bate num muro invisível. Então escuto. Um urro vindo do andar de cima. Longo, cru, cheio de dor. Meu estômago se contrai. Acho que ele encontrou a esposa, ou o que sobrou dela. Não tenho mais para onde correr. Olho ao redor. Preciso de espaço, de visão, de chão firme. Se eu for lutar pela minha vida, não vai ser encurralada num corredor. Vou para a sala e fico ali esperando esse desgraçado aparecer. Passam alguns minutos. Minutos longos demais. Então ele aparece. Sai da sombra como se sempre tivesse estado ali, sem máscara, sem pressa. O rosto é comum demais para o que ele é. Os olhos, não. Frios. Vazios. Já não precisa esconder nada. Ele me encara e sorri de um jeito torto. Diz que vai me fazer sofrer. Do mesmo jeito que eu fiz a amada esposa dele. Não respondo. Ele avança primeiro. O som do metal se chocando ecoa pela sala quando as facas se encontram. O impacto sobe pelo meu braço e quase me faz soltar a lâmina. Ele é mais forte, mais pesado. Cada golpe dele vem para matar. Recuo. Escorrego no tapete. Bato nas mesas. Derrubo cadeiras. O luxo da sala vira obstáculo. Armadilha. Vidro estilhaça. Um quadro cai da parede. Ele tenta me cercar. Forçar. Me encurralar. Uma lâmina passa perto demais do meu rosto. Sinto o ar se abrir. Outra corta meu braço. Queima. O sangue começa a escorrer quente, escorregadio. A mão treme, mas eu não paro. Ataco de volta. Não por técnica, por instinto, por desespero. Ele ri quando me fere, ri quando eu grito, mas o riso falha quando consigo acertar o abdômen dele. Não é fundo, não o suficiente. Ele rosna, furioso agora. Avançamos juntos. Batemos contra a parede. A faca dele cai. Ele tenta me agarrar. As mãos são fortes no meu pescoço. O ar some. Pontos pretos dançam na minha visão. Cravo a lâmina nele outra vez. Mais uma. Não sei onde. Só empurro. Só quero que pare. O peso dele cede. Cai de joelhos. Depois no chão. Fico de pé por um segundo a mais. Tremendo. Sangrando. Ofegante.
Ganhei. Mas cada parte do meu corpo diz o preço. Depois do combate, a casa volta a ficar silenciosa. Um silêncio pesado, doente. Chamo pelas crianças enquanto caminho, a faca ainda presa à mão como se fosse parte de mim. Minha voz sai fraca, arranhada. É a menina que encontro primeiro. Ela está sentada no chão de um dos corredores, abraçando os joelhos. O rosto manchado de lágrimas, o corpo inteiro tremendo. Quando me vê, não corre, não grita, só chora mais forte. Ela pergunta pelos pais sem usar palavras. Eu entendo. Eram pais dela, do jeito deles. Mesmo assim, me aproximo devagar, me abaixo. Não encosto de imediato. Deixo que o choro passe por ela. O tempo aqui parece diferente, mais lento. Quando finalmente me permite, eu a puxo para perto. Ela se agarra à minha roupa, como se eu fosse a única coisa sólida naquele lugar. Demora, mas ela se acalma. Entre soluços, me diz onde está o irmão, um dos quartos ocultos da casa. Um daqueles que não aparecem nos corredores, nem nas plantas. Diz que ele está dormindo. Encontramos o menino. Está encolhido na cama, respirando devagar, alheio a tudo. Pego o garoto no colo. Ele pesa mais do que deveria. Ou talvez seja só o meu corpo que já não aguenta mais. Digo à menina que precisamos sair dali. Agora. Ela assente. Se levanta. Caminha até o painel da casa e fala com firmeza. A voz dela é reconhecida. Trancas se desfazem. Portas destravam. A casa obedece. Pela primeira vez, ela não luta contra nós. Cada passo até a porta principal arranca algo de mim. Sinto a presença da menina atrás. Não olho. Apenas sigo. A porta se abre. O ar de fora invade a casa pela primeira vez. Frio. Limpo. Livre. Dou um passo à frente. É quando a dor explode nas minhas costas. Não é um golpe bruto. É preciso. Direto. O ar foge dos meus pulmões. O garoto escorrega dos meus braços. Minhas pernas falham. O mundo inclina. Vejo o chão se aproximar. A luz da porta se desfaz em manchas. Um som metálico cai em algum lugar atrás de mim. Ou talvez dentro da casa. Antes de tudo escurecer, só sinto mãos pequenas. Ou talvez não. Se afastando. E então... nada.